Sejam bem-vindos a esse episódio de mais um podcast. Esse episódio está sendo gravado depois do tempo, mas por respeito e comprometimento comigo, em primeiro lugar, e também com vocês, eu quis trazer esse episódio mesmo que ele saia em dias diferentes, que a gente tenha 2 por semana, nessa semana específica, enfim. Esse seria o nosso último episódio referente ao mês de outubro, que o último episódio, a intenção é sempre trazer um convidado aqui. E eu tinha um planejamento tão grande de gravar 3 podcasts com 3 pessoas super importantes, e é muito engraçado perceber a vida real acontecendo, né? E foi a semana que eu fui para São Paulo fazer minha formação de Reiki, terminar minha formação, me tornar professora. E bem na semana eu fiquei muito doente. Quase que eu não fui para São Paulo, mas a resistência não foi suficiente, graças a Deus. Porque eu percebi sim que também era um processo interno meu de resistência se manifestando na saúde, no físico. E por conta disso, os meus planos mudaram todos, né? E eu tinha planejamento de gravar, inclusive, com 2 amigas extremamente importantes para mim lá de São Paulo. E consegui só visitá-las, o que foi maravilhoso, mas não consegui gravar, até porque no final eu tava com bastante tosse. E não ia ser nada fluido esse processo, né? De gravar podcast com muita tosse. Ainda mais com acessos de tosse, né? Então, tudo saiu do planejado. E aí, quando era para eu subir esse episódio, eu fiquei, nossa, mas não consegui nenhum convidado. E no dia eu fui na minha terapia, e na minha terapia a gente estava conversando sobre esse processo que eu tô vivendo, que eu não sei se você já viveu algo parecido, mas tem uma sensação de que tem uma coisa nova chegando, sabe? Essa coisa nova chegando não é algo externo, é um eu novo interno renascendo, ressurgindo. Eu gosto muito de refletir sobre a capacidade que existe dentro de nós de renascer em vida, né? A gente tem a ideia e o aprendizado de que a gente morre uma vez só, e sim, o físico é uma vez só, né? Mas ao longo da nossa vida a gente vai morrer várias vezes para antigos eus, antigos padrões, para nossa mente, para as nossas emoções, para uma nova fase de vida. Então a gente morre e renasce o tempo todo, né? Nós mulheres, nós temos a menstruação, que é um renascimento constante a cada 28, 30 dias aí, enfim, cada uma no seu ciclo. A gente tem as fases da lua que representam isso também, e aí ampliando, né, para trazer essa consciência para todos, não só para nós mulheres, mas... E tem os processos da vida também, né? Maternidade, um grande salto no trabalho, um novo processo de comprometimento com você, com a sua rotina. Tudo isso gera na gente um renascimento profundo de ressurgir para a vida, né? De ser mais a gente nessa vida e deixar mais daquilo que não nos cabe no passado, honrando, celebrando tudo que foi vivido, porque sim, foi necessário para que hoje a gente estivesse aqui, mas se relembrando disso, né? De que esse processo fica no passado, na medida em que a gente toma a decisão de renascer e que o renascimento também acontece. E aí, quando eu tava com essa reflexão na terapia, eu saí da terapia e falei, a minha convidada sou eu. Eu vou convidar a mim mesma para estar no podcast. E convidar a mim mesma é trazer à tona também essa minha nova versão, sabe? Porque muitas vezes a gente fica esperando essa nova versão chegar, se esquecendo de que é a gente que constrói essa nova versão, né? Então, como eu quero ser vista, como eu quero ser reconhecida, que eu possa me reconhecer dessa forma em primeiro lugar, que eu possa me ver dessa forma em primeiro lugar, né? Soltando esse desejo grande do outro e fazendo por mim aquilo que eu gostaria que fizessem, né? Aquilo que eu sei que tá no meu caminho, aquilo que tá conectado com a minha alma, aquilo que faz sentido pra minha vida. Então eu trago aqui hoje essa Nádia renascendo para vocês, para a gente refletir um pouco sobre esse lugar de como que a gente pode renascer em vida e sobre como que a gente pode trazer à tona essa nossa nova versão, né? Esse nosso novo eu, aquilo que a gente deseja viver, aquilo que a gente deseja ser, que a gente possa construir isso a partir de agora e não ficar
num lugar muito passivo, esperando isso naturalmente chegar, né? Óbvio que tem sempre a parcela daquilo que a gente não consegue controlar. Tem sempre a parcela que é essa frequência que conecta tudo e todos que rege, né? Então, existe uma parte desse processo que eu não tenho controle, mas tem uma parte desse processo que eu tenho, que são as minhas atitudes, que são as minhas escolhas, que são os meus direcionamentos. E aí, quando eu tô nesse processo de renascimento, eu sempre sou reconvidada a sustentar mais da minha rotina, a organizar melhor o meu tempo e a priorizar aquilo que realmente eu quero. E priorizar o que eu quero muitas vezes é difícil porque eu tenho uma facilidade muito grande em me doar para o outro. Eu tenho uma facilidade muito grande de colocar o outro como sendo o principal da minha vida, né? Se esquecendo que o outro é extremamente importante, mas se eu não estiver comigo, se eu não estiver em mim, nem existe o outro para mim, né? Então, como é importante a gente saber qual é a nossa prioridade e organizar o nosso tempo para que nós sejamos a nossa prioridade. E aí, quando a gente fala de agenda, a gente muitas vezes dedica pouco tempo para nós, né? A agenda ela é uma ferramenta e como várias outras ferramentas, como por exemplo o espelho, são ferramentas que a gente aprende a usar para fora. Então eu vou colocar na minha agenda tudo que eu tenho de compromisso com o outro, todos os compromissos que eu tenho para fora desse espaço, né? Que está sempre direcionado a outra pessoa, ao encontro com alguém, ao atendimento de alguém, ao cumprimento de um objetivo e de um comprometimento que eu fiz com alguém. E pouco tempo na nossa vida a gente dedica para olhar para essa agenda e falar, tá, qual é o tempo que é meu e que esse tempo ele não vai ser negociado. Porque o desafio do tempo na agenda não é nem colocar na nossa agenda o tempo que a gente gostaria, né? Mas é sustentar essa não negociação daquilo que a gente sabe que nesse momento não dá realmente para negociar. Porque se a gente negocia, a gente se negligencia. E tem uma frase que eu escutei que eu achei muito incrível. Acho que foi da Isabela Misadre, no Calendastro, um aplicativo de astrologia que eu assino, que ela trouxe uma reflexão que dizia assim: o melhor combustível para a nossa autoestima é o cumprimento dos nossos objetivos. E aí não é a lista de metas, não é sobre a gente fazer muito, é sobre o que a gente se compromete a fazer por nós, aquilo que a gente fala que vai fazer por nós, a gente cumprir. Então, se eu falo que a partir de hoje eu vou acordar com mais calma e não vou pegar o celular, na medida que eu consigo cumprir esse acordo que eu fiz comigo mesma, que não é um acordo imposto, é um acordo de escolha consciente de alguém que é adulto, de alguém que quer escolher a vida que deseja construir para si mesmo, cada dia eu vou nutrindo mais o meu potinho da autoestima, sabe? A estima por mim mesma, a estima por quem eu sou. Isso tem acontecido muito forte comigo, por exemplo, na academia, né? Eu tenho sustentado uma regularidade na academia que eu nunca consegui sustentar. E sexta-feira passada mesmo, eu tava às 7 horas da noite na academia. Eu falei, meu Deus, me tornei quem eu mais temia. Ou, na verdade, quem eu mais queria, no fundo, né? E fui na academia, sustentei meu treino, ainda levei meu benzinho junto comigo. Então, é muito importante a gente entender quais são os nossos pequenos passos que a gente quer dar em direção a esse nosso eu do futuro. Se relembrando que esse eu do futuro ele é construído no agora. Então a gente precisa começar, talvez, fazer escolhas diferentes para que esse eu realmente saia da gente, né? Para que a gente realmente parta, para que a gente possa parir esse novo eu, para que a gente possa dar vida a esse novo eu. E esse novo eu é construído, esse novo eu não vem pronto. Tem uma frase que tá na minha cabeça há muito tempo, que eu vou fazer inclusive um vídeo falando disso hoje, que é: você não é uma cadeira. E parece óbvio eu falar, né? Você não é uma cadeira. Mas muitas vezes o que a gente fica buscando, onde a gente fica se colocando, é nesse lugar de que a gente poderia ser facilmente uma cadeira. E por que eu trago o exemplo da cadeira? Eu vou explicar para vocês. Quando a cadeira é feita, ela tem um sistema de produção, né? Então,
Ela já tem um desenho a se seguir, um molde, já tem as máquinas que fabricam determinadas peças, já tem as pessoas que comandam determinadas fases, já tem onde vai colocar o parafuso, onde vai colocar, então tem um começo, um meio e um fim de fabricação, né? Tem a criação da ideia, tem a execução e tem a finalização, onde eu olho a cadeira e falo, essa cadeira está pronta. Só que você não é uma cadeira, de novo. Ou seja, não existe esse lugar de você estar pronto. Existe o lugar em que você se aprimora constantemente. Então, quantas vezes a gente fica esperando estar pronto para fazer novos movimentos, se sentir bem para fazer novos movimentos? Muitas vezes é fazer esses novos movimentos que vai fazer com que a gente se sinta bem, que vai fazer com que a gente acesse isso que a gente tanto quer, né? Então, a gente não é uma cadeira onde a gente tem uma linha de produção, onde vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais desafios, onde vai estar tudo completamente bem o tempo todo. Então, esse lugar de idealização de quem nós somos, de quem nós viemos ser, é extremamente insalubre para a gente como seres humanos, e isso distancia a gente de viver o próprio processo, sabe? E eu gosto de trazer esse exemplo da cadeira porque ele fica um pouco mais claro, um pouco mais fácil de entender. Mas se a gente até olha até a cadeira ela também exige manutenção constante, né? A cadeira também exige que a gente limpe ela, que a gente cuide dela para que a gente não estrague ela com facilidade. A gente não pode deixar ela imersa numa água, por exemplo, numa piscina, né? A gente não pode descuidar dela porque ela vai precisar de cuidado, né? Tudo aquilo que está vivo exige manutenção da gente e muitas vezes a gente se esquece disso constantemente. Então, esse é um episódio que eu quis trazer para convidar essa nova eu do futuro, né? E quem é essa nova eu do futuro? É uma nova eu mais comprometida ainda com o seu cuidado físico, mais comprometida ainda com a sua alimentação, mais comprometida ainda com bancar as relações, né? Pessoas importantes na minha vida. Quantas vezes a gente não fica pegado ao passado, achando que no passado a gente encontraria respostas para aquilo que a gente está buscando hoje, ou ficar aprisionado nesse lugar do e se o passado tivesse continuado? E se eu tivesse continuado feito aquela escolha que eu fiz, né? E isso distancia no agora da gente bancar aquilo que agora está acontecendo. E na consciência de que aquilo que a gente deseja viver também é construído no agora, com outra realidade daquela que a gente projetou em algum momento da nossa vida. Porque para renascer, a gente vai precisar se despedir de partes nossas. A gente vai precisar viver um processo de luto de nós mesmos, né? Desapegar das expectativas que a gente criou no passado, com talvez pessoas que não existam mais na nossa vida, com um trabalho que talvez não exista mais na nossa vida, com escolhas que já foram feitas, e as escolhas que a gente fez com que a gente chegasse hoje nesse lugar, né? Então, que a gente se permita viver esse luto de nós mesmos, soltando esse passado. E tem um ensinamento que eu gosto muito de trazer também nesses momentos para minha vida, que é quando a gente está dirigindo um carro, a parte da frente ali, né, acho que é para-brisa que chama, é muito grande, né? Então, o espaço que você tem para olhar para frente é extremamente amplo, né? Você olha para trás em 3 pontos, no retrovisor central e nos laterais, né? E eles são menores justamente para que a gente olhe de vez em quando para isso, né? Então, é de vez em quando que a gente precisa olhar para o nosso passado. Agora, se a gente está olhando para o nosso passado o tempo todo, será que a gente não está deixando de olhar para isso que está na nossa frente e que às vezes é tão mais mágico e tão mais incrível do que a gente já viveu no passado e que talvez é a ponte para aquilo que a gente tanto deseja viver no futuro? Isso facilita a gente a compreender, né? Porque existe uma vida nossa sendo construída e o processo de adultecer é um processo em que a gente olha cada vez mais para a nossa vida e menos para as nossas narrativas familiares. E aí não é não olhar porque eu tô fugindo, é realmente sentir que isso está sendo solto, sabe? E deixando e se abrindo para criar novas narrativas e entender novas narrativas da sua vida dali para frente. Mas enquanto a gente ainda está muito preso nesse nosso cenário familiar, que uma fase da nossa vida vai ser importante isso, né? Porque a gente está digerindo, a gente precisa digerir aquilo que nos aconteceu, a nossa infância, momentos traumáticos, a nossa relação com os nossos pais. Tudo isso é extremamente importante para que a gente de fato siga para a nossa vida com mais consciência, com mais alinhamento, inclusive. Só que quando eu só fico preso nessa narrativa, é como se eu tivesse
caminhando por uma estrada e passando mais tempo olhando para aquilo que está ali atrás do que aquilo que está na frente. E quando a gente anda de costas, percebe quando a gente fica mais atento? Né? E aí de frente é mais fácil da gente se perder na presença, né? Então, por que será que é tão difícil pra gente estar presente e se conectar com aquilo que a vida nos entrega agora? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Hoje a conversa vai ser um pouco mais breve. E eu queria que você nesse momento convidasse também a sua nova versão daquilo que você deseja criar para sua vida, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma rotina com novos hábitos. Seja uma mudança de cidade, de casa, de país, aquilo que você deseja, que você já se perceba nesse processo. Quem é essa eu do futuro que chega? E como que você dá voz para que essa eu do futuro exista já na sua vida a partir de agora? A gente se vê no próximo episódio, onde a gente vai falar da energia do mês.